nesta sexta-feira, nós fazemos a segunda entrevista da série que estamos fazendo com os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Quem está conosco é o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, que pretende disputar a Prefeitura da capital pelo PSDB. Agora são 6 horas e 23 minutos e essa entrevista vai ter a duração de 30 minutos. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer estar aqui conversando mais uma vez com vocês e teus telespectadores. Prazer recebê-lo novamente. E Maressa Sampaio está na redação e vai trazer Maressa, as perguntas e participações dos nossos telespectadores, né, Maressa? É isso mesmo, boa noite a todos. E é isso, então, 9588-2374, vamos colocar o GC aí, 9588-2374 é o nosso WhatsApp para que você aí de casa possa mandar sua dúvida, sua sugestão e conversar com o deputado Nelson Marquesan, pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Estamos no aguardo aqui do WhatsApp. Muito bem. Bom, deputado, a questão da segurança pública deve ser um dos principais temas dessa campanha, né? Visto que a gente tem visto né, o que tem acontecido nas últimas semanas, por exemplo, o caso da funcionária no aeroporto Salgado Filho, sequestro relâmpago, entre outras coisas, né? É possível, por mais que seja uma prioridade do Estado, uma questão do Estado, é possível que a Prefeitura colabore, por exemplo, através da Guarda Municipal, sistema de monitoramento, iluminação pública? Olha, Vives, eu acho que tudo que é problema do cidadão de algum município deve também ser problema do prefeito. E, infelizmente, em Porto Alegre, não foi desta forma que as últimas gestões encararam a segurança pública dos cidadãos de Porto Alegre. Porto Alegre vem piorando os seus índices e perdendo para quase todas as capitais e grandes cidades do Brasil, né? Porto Alegre hoje é uma das piores cidades em termos de segurança para os seus habitantes. E isso não precisa ser assim. Por que outros municípios conseguiram avançar e Porto Alegre não? A gente tem notícias de hoje e ontem, por exemplo, que a Prefeitura iniciou uma fiscalização nos serviços públicos individuais de deslocamento, como os táxis, né? Sim. E que acabou pegando lá pessoas que não deveriam estar dirigindo táxis, por questões de antecedentes, etc., né? Então, veja bem, se num serviço que é fiscalizado, monitorado, gerenciado, oferecido, concedido pela Prefeitura, nós temos lá marginais infiltrados dentro de outros trabalhadores, profissionais da área de transporte público individual. Então, é evidente que tem uma série de questões que a Prefeitura dizendo segurança é um problema meu, que ela pode avançar nisso, né? E a chave está na questão da tecnologia, evidentemente, né? Utilizar os instrumentos públicos para que ele possa fornecer informações. Já há 8 anos atrás eu dizia, os pardais de Porto Alegre só servem para multar. E eles continuam, passou uma década e os pardais em Porto Alegre continuam apenas multando e não para efetivamente buscar informações em relação à questão do furto de veículos, que é uma das principais ferramentas para outros crimes mais graves, né? Se furta o veículo, se rouba o veículo e se utiliza ele para outros crimes, além do próprio crime de furtar e de levar ele para fora da cidade ou para dentro da cidade para algum desmanche. Então, evidentemente que tem muitas questões, muitas ações que o prefeito dizendo, este é um problema meu, e eu vou também tratar dele, sim, ele pode avançar nessa solução. Bom, já que a gente tocou, antes de passar para a Maressa, porque já temos perguntas dos telespectadores, eu quero pegar o gancho, já que falamos em transporte público, né, ou concessões para o transporte na cidade, a questão do Uber, por exemplo, a regulamentação do Uber é possível? E também já emendo com a questão do transporte público, a discussão eterna entre o preço da passagem e os empresários, enfim, as novas licitações. A postura da Prefeitura em relação ao Uber gerou uma agressividade desnecessária dos taxistas em relação aos outros motoristas dos veículos que eram afiliados ou associados a esse aplicativo chamado Uber. Foi uma lástima, né? Um gestor público querer se opor a novos serviços para os cidadãos do seu município é lastimável, né? Se o serviço de táxi hoje em Porto Alegre não está de acordo com o público, é porque efetivamente a Prefeitura, que administra esses serviços, que faz a concessão e que fiscaliza, que poderia treinar essas pessoas, baratear o custo, não fez o seu papel, né? E é inevitável
Os taxistas têm que se preparar, e é isso que a prefeitura deveria fazer para outros serviços complementares. O Uber é um aplicativo, já tem vários outros aplicativos que fornecem não só o transporte público individual, no caso do Uber, o transporte particular individual, que está previsto na legislação federal, né? Existem outros aplicativos, como o futuro é o transporte coletivo individual, através de um aplicativo. Sim, eu vou pegar um ônibus que vai passar na minha casa através de um aplicativo. Já tem, inclusive em São Paulo, testando no mundo aqui, o transporte de helicóptero, através do caso do Uber também. Então, esta é a evolução. Eu não posso tentar barrar, eu tenho que melhorar os serviços que já existem e se complementar. O Uber e outros aplicativos serão complementares às formas de transporte existentes numa cidade. E é evidente que eles devem ser saudados, né? Para que possamos melhorar a qualidade e atualizar os serviços que existem hoje e que não atendem às demandas, seja de qualidade ou seja de preço, que a sociedade tem de transporte em Porto Alegre. Sim. Vamos para a nossa redação. Maressa Sampaio, os nossos telespectadores, por gentileza. Já tem muita pergunta chegando, 9588-2374, esse é o número, adiciona no WhatsApp, nos manda a sua pergunta e o seu comentário, quem sabe, né? Vamos falar sobre o André de Canoas, ele mandou uma pergunta, vamos mostrar aí. Como sempre, o pessoal muito preocupado com a questão financeira do Estado, do município, então a pergunta dele é: deputado, com a atual situação financeira do Estado, como você acha que estão os cofres da Prefeitura de Porto Alegre e o que dá para fazer nesse sentido, né? Olha, a pergunta do André é pertinente, porque nós vivemos várias crises e todas as crises que nós vivemos se somam a uma crise só, né? Ou são consequência desta crise que não foi responsabilidade do senhor telespectador, nem da senhora, não foi responsabilidade dos empreendedores, dos grandes e médios empresários, dos trabalhadores, dos cidadãos, da Dona Maria, do seu João, foi responsabilidade do setor público. Quem gerou toda a crise que nós vivemos foi o setor público que administrou mal, com prioridades equivocadas, o seu dinheiro, que é tirado obrigatoriamente do seu bolso a cada momento. Só respirar hoje não se paga imposto, porque para ler se paga imposto, para beber água se paga imposto. Então, em tudo, todos os cidadãos, por mais simples que ele seja, ele paga imposto. E esta crise na gestão das finanças públicas gerou uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral que nós vivemos hoje no Brasil, que afeta a todos e que afeta a Prefeitura de Porto Alegre, que, segundo essa gestão, diz que em alguns meses não conseguirá pagar as contas dos seus servidores, pelo inchaço que a máquina pública tem e pela falta de qualidade de serviços e falta de estímulo, né? Quem vem para uma cidade onde a qualidade de saúde pública é baixa? Quem vem para uma cidade que é uma das menos seguras do Brasil? Quem vai investir numa cidade onde a saúde pública para o seu funcionário não é boa, né? Onde as ruas não são limpas, onde o mato cresce nas calçadas, onde as ruas são escuras. Então, sim, tem que mudar a prioridade. A prioridade do gestor público não pode ser partidos políticos, sindicatos. A prioridade tem que ser aqueles que mais precisam da população. Vou chamar de Dona Maria, que é o nome da minha mãe, e do seu João, que é um nome muito comum no Brasil. É o cidadão. Bom, em cima desse enfoque, dá para a gente imaginar uma reestruturação dos serviços municipais? Dá para imaginar que a gente possa destinar a prioridade dos recursos públicos para quem precisa. E aquilo que a Prefeitura não tem dinheiro, e é muita coisa que ela não tem dinheiro para fazer, que ela busque ajuda da iniciativa privada. Por exemplo, eu tentar impedir o Uber ou outros aplicativos que querem fornecer serviço aos cidadãos, porque eu estou defendendo uma corporação de alguns taxistas, porque a maioria já sabe que esse é o futuro, mas algum grupinho interessado, por medo de ter prejuízo político eleitoral, isso é lastimável. Sim. Então, eu realmente não tenho recursos nesse caso, mas eu poderia oferecer serviços melhores para a sociedade. Bom, em cima disso, discussão bem recente sobre o projeto Cais Mauá. Relação com a iniciativa privada, o desenvolvimento do projeto, né, que está parado, porque a empresa espanhola ficou sem condições de desenvolver aquele projeto. Como é que o senhor pretende encarar, né, a reformulação da nossa orla, que está abandonada há muito tempo? Né? A orla não é nossa, porque nós, porto-alegrenses, desfrutamos muito pouco dela, né? São quase 80, são mais de 70 quilômetros de orla,
E o que a gente desfruta? No máximo uma corridinha ali, né, na beira do rio. Mas a gente teria muito mais opções de utilizar a orla, inclusive, especialmente nessa parte, né, que é o chamado Cais Mauá, que está parado por 2 motivos, evidentemente. Né? Primeiro, por pessoas tentando fazer negócio, né? Tentou acertar, então, enquanto eu não acertar o meu percentual, este negócio não anda. E também por aquela velha visão da época dos dinossauros, mais ideológica e partidária, que prefere uma visão ideológica, partidária, eleitoral, retrógrada, né? Dos partidos mais retrógrados, uma visão mais retrógrada que tem, e que impedem por questões ideológicas. Ora, não pode ter lucro no cais, não pode ter shopping, não podemos ter investimento privado. E aí, efetivamente, o cais continua sendo daqueles partidos retrógrados que usam isso como bandeira ideológica e não é entregue aos porto-alegrenses. Aquilo ali é algo lindíssimo, maravilhoso, e que o porto-alegrense não desfruta de todo o seu potencial por causa dessas 2 questões. Interesses de negócio, falta de coragem da prefeitura de enfrentar a corrupção que existe nessas negociações entre público e privado, e também por questões ideológicas que usam isso como bandeira eleitoral, política, ameaçando a população que o que é dela vai ser vendido ou o empresário vai ganhar dinheiro e, na verdade, sempre, nesses 2 casos, quem perde é o cidadão. Isso é uma visão geral que a gente tem que ter, não só do Cais Mauá, mas de toda Porto Alegre. Porto Alegre merece muito mais do que essas 2 visões. Essa de fazer negócios e esta outra que é retrógrada, que tem que ficar no século retrasado e que já foi ultrapassada. Vamos de novo à nossa redação, Maressa Sampaio, e a participação dos nossos telespectadores, por favor. Ok, então você aí de casa pode seguir participando pelo 9588-2374, 9588-2374, nos mande seu WhatsApp que a gente vai selecionar aqui. Agora a gente vai para a pergunta do Alexandre Martinin, de Porto Alegre, que pergunta se o pré-candidato, deputado Marquesan, é favorável à Guarda Municipal ficar ser armada. Olha, a gente não pode imaginar que a gente vai aumentar em grandes volumes o número de guardas municipais a ponto de suprir a deficiência na Polícia Civil e na Polícia Militar. A gente também não pode imaginar que a solução é tu botar esses poucos guardas municipais, que provavelmente a gente tem que aumentar o número, armá-los mais para que eles utilizem mais as suas armas. Então, o enfoque, para mim, na segurança pública deve ser competência, gestão e tecnologia. E utilizar o mínimo possível, e quando for necessário, a questão da força física e do armamento. Mas usar a tecnologia, monitorar, entender Porto Alegre. Antigamente, se construíam lagos ao redor dos castelos para proteger fisicamente a entrada nos castelos, a invasão dos castelos. E hoje, a nossa cidade possui o Guaíba, que nos dá muito menos entradas e saídas na cidade do que a grande maioria das cidades do mundo. E com este potencial de vigilância que nós temos das entradas e saídas, nós não utilizamos em nada. Nós não temos monitoramento zero do ponto de vista de informação, né, que se possa aglutinar e desenvolver as técnicas de segurança em cima de dados. Nós não temos isso. Então, a Guarda Municipal será um órgão inteligente que vai trabalhar em conjunto com as novas tecnologias, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, fomentando e incentivando aquele que nos protege. A prioridade não será ideológica, não será partidária, será aquele que paga para a existência do Estado, o cidadão. E nós estaremos ao lado do servidor que quer dar segurança ao cidadão. Esta é uma postura que, a partir daí, já muda. Durante as últimas eleições, vários candidatos e prefeitos atuais dizem: a questão da segurança não é um problema do prefeito. Eu vou repetir o que eu disse no início. Tudo que é problema do cidadão e que se refere a alguma atividade pública tem que ser, sim, problema do prefeito. Posso voltar umas casinhas, deputado? A questão da saúde, especificamente agora. A gente passa por um momento de crise. Já não era boa antes da crise. E agora, isso pode se agravar? Como é que a prefeitura pode trabalhar? A tendência é se agravar por essa visão ideológica e retrógrada que se teve do Estado, da União, no governo federal e até aqui no governo do Estado. Sim, faltou dinheiro, se gerou uma crise econômica, as pessoas saíram dos seus planos
privados, né? E o SUS aumentou a demanda do SUS. Muitos desempregados começaram, evidentemente, a adoecer também, porque não têm acesso a remédios, a uma qualidade de vida razoável. Então, a demanda do SUS ela aumentou e deverá aumentar. E, infelizmente, a competência na aplicação dos recursos da saúde piorou ao longo dos anos, ao invés de melhorar. E eu vou dar um exemplo simples de visão do setor público. Se o cidadão de Porto Alegre hoje for lá na prefeitura, na Receita Municipal, ele vai ver lá o tamanho do banheiro. Tu mora em Porto Alegre, né? Sim. Então, tu vai chegar na prefeitura, a prefeitura vai ter o tamanho do teu banheiro, só não vai ter o tamanho da tua banheira, do teu chuveiro, talvez. Mas o resto tudo ela vai ter, porque ela quer te cobrar. Então, ela tem um banco de dados com as informações do teu imóvel para ela te cobrar o imposto em cima da tua propriedade. Mas ela não tem, cidadão. Se tu chegar no posto de saúde, a mesma tecnologia ela não tem para saber o histórico das tuas doenças. O máximo que vai ter é um envelope dentro de uma caixa de sapatos ou no escaninho com o teu histórico de algumas das tuas passagens pelo posto de saúde. Mas ela não vai ter o teu prontuário eletrônico. Ela não vai ter o histórico da tua família para focar exatamente em quais exames que o médico deve fazer, porque deve ter uma maior incidência daquela doença na tua família, etc. Enfim, então, estes dados importantíssimos não tem. Por exemplo, se sabe que em torno de 40% das pessoas não vão nas consultas agendadas. Mas se sabe disso porque os abnegados servidores públicos da saúde de Porto Alegre, alguns fizeram isso na ponta do lápis, porque isso não tem nenhum sistema de gestão. Então, se investiu para arrecadar, e esse mesmo investimento poderia ter sido utilizado para saber sobre a sua saúde e para administrar melhor a saúde de cada porto-alegrense. E não foi. É prioridade. Bom, na nossa primeira entrevista, temos também um enfoque, afinal de contas, a política se tornou, acredito eu, de forma benéfica, de interesse público, mais do que era antes, a partir de tudo que vem acontecendo. Então, eu faço algumas perguntas referentes à política e à situação política. Por exemplo, no caso do PSDB, o senhor e ex-governador Ieda Crucio sempre foram adversários. Como é que está a situação dentro do PSDB e se, comparado, por exemplo, à pré-candidata Luciana Genro, que quer fazer uma frente de esquerda, há a intenção de se coligar com partidos de esquerda, se seria possível fazer uma coligação com partidos à direita, por exemplo? Bom, primeiro, nem eu, nem o PSDB, nem eu sou uma pessoa à direita e nem o PSDB é um partido à direita. Aliás, esses rótulos só servem para aqueles partidos mais retrógrados, que querem continuar com uma visão ideológica da política e não com uma visão prática de utilidade para o cidadão do setor público. A visão ela é clara, setor público tem que servir ao público e a quem mais precisa dele em primeiro lugar. Então, este rótulo de direita e frente de direita e de esquerda e frente de esquerda, para mim não serve para julgar efetivamente nada de bom que possa se fazer. Não me qualifica e eu não qualifico ninguém desta forma. Segundo, realmente temos divergências e hoje eu estou na presidência estadual do partido e tem pessoas ligadas a mim, que são simpáticas à minha candidatura, no comando municipal do PSDB, e são divergências que existiram e continuam a existir, assim como existem várias divergências em absolutamente todos os partidos. E acho que isso é saudável, para que a gente possa saber exatamente, né, quem é quem. As minhas divergências são muito claras e os motivos também são muito transparentes. Não só internas, mas também externas. Bom, em cima desse comentário, e é importante, acho até pela primeira vez escuto uma posição muito firme sobre rótulos entre direita e esquerda, ou centro, como tradicionalmente se fala no Brasil, né? Mas então dá para a gente imaginar uma ideia de que se algum partido, por exemplo, vou citar alguns aqui, PDT, né, ou a Rede, enfim, tiverem a ideia, assim como o DEM ou o PP, de se aproximarem do senhor nessa candidatura, é possível? A gente tem alguns partidos que a gente tem mais facilidade de conversar neste momento. Primeiro, porque nós não apoiamos a atual gestão. O PSDB saiu da atual gestão, a atual gestão é do PDT e ela vem sendo, ao longo dos anos, PDT e PMDB, e as gestões anteriores foram do PT. Né? E o PSOL era vinculado, eu chamo um filhotinho, né? Um puxadinho do PT, sem querer ser agressivo, mas a atuação
do PSOL e da rede em nível nacional têm sido como puxadinhos do Partido dos Trabalhadores, servindo a essa ideologia que quebrou o Brasil e que quebrou o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós não compactuamos com essa forma de administrar a coisa pública em benefício de partidos e de sindicatos. Então, será muito difícil realmente da gente conversar com esses partidos, né? Mas são 28 partidos representados na Câmara. E política a gente acaba fazendo com quem está na política. Por isso que o PSDB, e eu particularmente aqui no Estado, a gente de alguma forma botou uma gestão qualificadora dentro do partido, para formar diretórios, formar municípios. Não basta ter votos, a gente faz uma pesquisa do histórico, de ficha limpa, né, de processual, e a gente quer seguir nessa linha, de forma muito verdadeira, porque eu moro em Porto Alegre, ganhando ou não ganhando a eleição, deixando de ser deputado federal, continuando de ser deputado federal, eu quero sair com meu filho para andar na cidade, com a minha mãe, com meus irmãos, e poder olhar o eleitor na cara, poder ir no supermercado, eu continuo indo no supermercado, sem nenhum problema, com a minha consciência muito tranquila. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar para o interesse público e trabalho de forma muito objetiva. Dizem que eu tenho pavio curto, sim, com a corrupção, com a vigarice, com a demagogia. O meu pavio é muito curto mesmo. E acho que eu sou muito bem pago para ser assim e tenho os eleitores que gostam. Aliás, em 2013, quando as pessoas foram para a rua, eu finalmente percebi que eu representava alguém. Porque antes eram tanta denúncia de corrupção e a sociedade não se mobilizava, que dava uma sensação, não que hoje a gente diz assim, esse me representa, né? Eu tinha a sensação que eu não representava mais a sociedade, porque os meus princípios e valores não eram manifestados pelo eleitor, pelo cidadão, de forma tão espontânea como foram. Então, 2013 foi uma injeção de oxigênio, de que as pessoas querem princípios, valores, honestidade e verdade. E é assim que eu vou fazer a minha campanha, é assim que eu vou tentar construir o meu partido enquanto eu estiver na presidência estadual dele. Bom, vamos mais uma vez à redação, os telespectadores estão participando. Maressa, por favor. Gente, duas coisas para os nossos telespectadores. Por favor, nos mandem nome e cidade, e o tempo está acabando, então vamos fazer mais algumas perguntas aqui. Temos o Luiz de Gravataí, o que é bastante interessante. Pessoas que moram ao redor de Porto Alegre se preocupam muito, se interessam por quem vai administrar a cidade, justamente porque circulam pela cidade. E o Luiz de Gravataí, ele coloca ali uma opinião que os azuizinhos não controlam os entrocamentos, ele reclama. E então a minha pergunta fica complementando no sentido do que a gente pode fazer para melhorar a fiscalização do trânsito e a educação do trânsito na cidade. Olha, eu não sei exatamente desse problema do sinal amarelo, etc., mas a gente tem muitas tecnologias que podem contribuir e ajudar para que os azulzinhos, né, monitorem o trânsito. A gente sabe que os sinais são muito importantes para que as pessoas possam ter passagem, mas existem tecnologias novas, né? Formatos novos de planejamento de tráfego para que a gente possa efetivamente diminuir, quem sabe, até o número de sinaleiras, sem tirar e sem trazer nenhum prejuízo a ciclistas e a pedestres, né? Acho que o principal raciocínio de uma cidade é, se essa cidade é uma cidade agradável, confortável, segura para crianças e também para idosos, ela é uma cidade boa para todos morarem. Acho que com essa visão que a gente tem que administrar tudo e também o trânsito de Porto Alegre, né? Os azulzinhos têm um papel importante, né? Mas acho que eles podem ser mais voltados aí a serem, como instruírem as pessoas, a trazerem informações sobre o que eles veem na rua para dentro da gestão pública e também para efetivamente cumprir o seu papel, que é um dos papéis que eles têm, de multarem algumas vezes. Então, para auxiliar nos azulzinhos, a gente vai ter que buscar muitas outras tecnologias que poderiam estar aplicadas já em Porto Alegre e não são utilizadas. Bom, a gente está chegando ao final do período, então eu quero lembrar que você pode participar, as últimas participações, pelo 9588-2374. Você manda pelo WhatsApp, adiciona no seu telefone, manda a pergunta para o pré-candidato pelo PSDB, Nelson Marquesan Júnior. Maressa, na nossa redação, por gentileza, mais participações? Ou Ok, uma pergunta a gente tua, fique à vontade. vai viu? fazer a pergunta do Jorge de Porto Alegre. Ele pergunta se o pré-candidato vai encarar mesmo, ele está voltando a outra questão para esclarecer, vai encarar mesmo a reforma do CAIS? Jorge, não só a reforma do CAIS, mas tudo que tiver que ser encarado nos meus 4 anos de mandato será
encarado, né? Nós vamos sim tratar dos assuntos para que aconteça. É lamentável que a gente esteja há décadas enrolando o eleitor, enrolando o porto-alegrense com a questão do Cais Mauá, né? Há décadas se usa na campanha o metrô no período eleitoral e não se resolve, não se avança em nada. Na verdade, o eleitor de Porto Alegre, como alguns eleitores de outras cidades e alguns estados, são enrolados com discursos mentirosos e ideológicos há muito tempo. Então, nós vamos encarar, porque esse é um assunto viável, sim, e só é viável com a ajuda da iniciativa privada, sem nenhum preconceito, sem nenhuma questão ideológica. Será enfrentado, sim, a questão do Cais Mauá por interesse público do cidadão, assim como muitas outras questões serão enfrentadas. As corporações, os sindicatos serão realmente, naquilo que eles forem contra o interesse público, serão enfrentados. Bom, o deputado está aproveitando muito bem o tempo, porque justamente era essa pergunta que eu ia fazer a respeito do metrô em Porto Alegre e alternativas para o trânsito. Podemos incluir também as obras da Copa. Algumas ficaram para trás e ainda estão em andamento. Como é que a gente pode encarar a Prefeitura de Porto Alegre com esse legado da Copa e posições futuras ou ideias futuras como o metrô? É possível? Seria parceria público-privada? Poderia participar nesses melhoramentos? Tu falaste aí em várias mentiras de campanha, né? Revolução em Porto Alegre por causa da Copa. Foi uma roubalheira tremenda com os recursos da Copa e as obras depois das eleições pararam. Assim como foi o metrô, que iria vir se aqueles ligados ao governo federal fossem eleitos. Belém do Pará, prefeito é do PSDB. O metrô foi para lá, saiu. Por que Porto Alegre não saiu? Eu não sei. Eu também não sei se vai sair o metrô, mas que o transporte público precisa ser reorganizado e a gente precisa ter um controle de acordo com a qualidade do transporte, e não com quanto a empresa vai ganhar ou não, mas com o preço e serviço. E a qualidade é medida pela satisfação de quem anda nele. Assim que é medida, né? No Rio de Janeiro, em alguns bairros, o pagamento para a empresa do lixo, por exemplo, é de acordo com a pesquisa que é realizada de tempos em tempos para aqueles que utilizam, que jogam lixo, que moram naquela região. Então, eles respondem uma pesquisa sobre a qualidade do serviço. E a compensação, o pagamento para a empresa privada que faz aquilo é de acordo com a satisfação. A empresa de ônibus não é cobrada pela segurança no ônibus? Bom, isso não está no contrato. Sim. Como não? Eu preciso fazer a última pergunta dos nossos telespectadores. Deputado Maressa, por gentileza. Mais uma. Dá tempo? Dá tempo para mais então, uma. Tá. O Milton de Porto Alegre, ele pergunta o que o senhor pensa sobre o aeromóvel. É viável? A gente tem várias alternativas viáveis, desde que elas sejam discutidas com transparência e com clareza. E isso nunca foi feito e a gente pretende fazer efetivamente durante a campanha. O aeromóvel, por exemplo, que foi colocado agora, não seria o aeromóvel, né? Seria o trem leve sobre trilhos, que tem lá no Rio de Janeiro agora. É uma alternativa também, sempre subsidiada. Sempre precisa de um recurso extra além da passagem. E as formas de buscar esse recurso extras é evidentemente que não é aumentando imposto e nem colocando uma passagem impagável ou pagável só para uma elite. Então, tem que buscar formas da iniciativa privada entrar, ver o seu investimento retornar de alguma forma e que isso não chegue ao custo elevado da passagem. E aí é propaganda, espaço de comercialização, enfim, várias outras formas que se pode compensar o investidor para manter uma tarifa adequada, um transporte com segurança, com conforto, com hora que seja previsível, né? Então, Porto Alegre tem muitas formas de avançar de forma real, transparente e com a verdade, que eu acho que é a nova forma de fazer política. Bom, deputado, como de praxe, quero agradecer primeiro a disponibilidade de nos atender mais uma vez. Seja sempre bem-vindo ao Ubra TV e deixo, então, o minuto final para que o senhor converse diretamente com o telespectador. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, eu acho extremamente válido isso. Infelizmente, contra a nossa vontade, a Câmara alterou, o Congresso alterou e diminuiu o período de campanha. Então, o debate é muito importante, vocês estão de parabéns por motivar isso. Eu agradeço o convite e quero convidar a todos os telespectadores que pensem no que é real e comparem a qualidade de vida em Porto Alegre, que a gente gosta tanto de viver lá, se ela é compatível com aquilo que a Prefeitura pode nos dar. Eu acho que pode ser muito melhor.
ruas mais seguras, mais limpas, mais claras, saúde funcionando melhor, educação onde os alunos aprendem, né? E não com os índices baixíssimos que nós temos hoje comparados a outras cidades. Então, eu acredito que é possível fazer isso com transparência, com verdade e com gestão, e é o que eu quero. Bom, mais uma vez, obrigado, deputado. Boa sorte na sua campanha. Obrigado. Quero agradecer a todos os telespectadores pela participação. A gente fica muito feliz em ver que temos também, separamos e vou passar para o deputado e para a sua assessoria, né, alguns comentários, críticas, sugestões, enfim, tudo vai ser repassado para o senhor. Ótimo. Quero agradecer a Marissa Sampaio, da nossa redação, pelo seu trabalho. Obrigado, Marissa. Boa noite para você também.